Um advogado aprender Python? Eu nunca vi uma ideia tão idiota. Bom, galera, o vídeo de hoje vai se tratar desse comentário aqui que eu recebi, um stories que eu postei um tempão atrás, sugerindo por que eu achava que era benéfico um advogado estudar Python. E quem acompanha as Zimov há um tempo sabe que a gente defende a ideia de programação para não programadores, ou seja, profissionais de todas as áreas aprenderem a programar para resolverem os seus problemas no seu ambiente de trabalho sem necessariamente terem que trabalhar como programadores, que é o que a maioria de quem estuda programação se propõe a fazer, a trabalhar como deve. E a ideia da Zimov é apresentar para vocês uma outra abordagem. Usem programação e fiquem nas suas áreas. É isso que significa programação para não programadores. Nesse vídeo aqui eu vou explicar um pouquinho dos benefícios de um advogado aprender a programar em Python. Porque, convenhamos, o nosso amigo tem uma certa razão. Parece uma ideia idiota, né? Um advogado aprender a programar. Quantos advogados que programam vocês conhecem por aí? Mas é justamente esse o ponto. Pela diferenciação. Vocês, quando estudam direito, já escolhem uma especialidade para poder se diferenciar dos demais. Eu poderia ter aqui um pequeno grupo de advogados tributaristas, advogados criminais, familiares, empresariais. Quando vocês escolhem uma especialização, estão concorrendo com um nicho menor de mercado. Existe menos competição quando você se especializa. Isso vale para advogado como para qualquer outra área. Agora, se tu já se diferenciou se transformando em advogado tributarista, imagina quão mais conseguiria se diferenciar se transformando num advogado tributarista que saiba programar. É uma fatia muito menor do mercado. E o que tu ganha com isso? Porque quando tu domina algo como Python, por exemplo, que é a linguagem de programação que a gente ensina, sendo um advogado tributarista, tu consegue chegar a soluções que praticamente ninguém mais da tua área chega. Vou te dar um exemplo hipotético. Existem alguns escritórios de advocacia que oferecem um serviço de análise tributária que eles vão até as empresas e fazem uma consulta nos últimos anos de pagamento de impostos dessas empresas. E se eles encontram algum tipo de irregularidade ou algum tipo de imposto a mais que essa empresa pagou, elas entram com um processo na Receita para poder reaver esse excesso de valor e ficam com parte desse valor recuperado como comissão. Esse tipo de análise poderia ser feito utilizando Python. Vocês poderiam utilizar uma técnica do Python conhecida como web scraping para navegar na internet automaticamente, fazer uma varredura em diversos tipos de CNPJs e entrar em contato com essas empresas prospectando seus serviços. Poderiam, de repente, e de posse da autorização dessas empresas, varrer historicamente em portais do governo que impostos foram pagos com elas e que pendências elas têm. Desenvolver um outro script para calcular quanto imposto deveria ter sido pago em tal situação e calcular automaticamente essas diferenças. Isso aqui é um exemplo de projeto, não sou advogado tributarista, tem uma série de detalhes que vocês saberiam desenvolver muito melhor que eu. Só que por saber programação, eu consigo cogitar essas opções. E a solução ideal só poderia ser proposto por um advogado tributarista que dominasse programação e análise de dados para poder olhar para esses dois mundos e entender quais demandas ele tem aqui na esfera do direito e que ferramentas ele tem aqui na esfera da programação que consiga combinar esses dois mundos. Tem um outro projeto que é mais genérico, que é o Zimov Associates, que é um sisteminha que a gente desenvolveu utilizando só Python lá na plataforma da Zimov Academy, que serviria para fazer controle de um escritório de advocacia. E a gente poderia cadastrar processos, acompanhar o andamento deles. Isso aqui é perfeitamente customizável, feito só com Python. Essas informações aqui também poderiam ser atualizadas em tempo real utilizando o web scraping. E tudo isso aqui pode ser feito utilizando Python. Mas daí a pergunta é, isso é fácil? Não, não é fácil. Programar, principalmente para quem está começando agora e vem do mundo direito, pode ser um pouco desafiador. Só que quando tu pega o jeito, tu se torna único, porque tu trilhou um caminho que nenhum dos teus pares está trilhando. Muito provavelmente todos os teus concorrentes vão estar trabalhando de uma forma parecida, prospectando clientes por recomendações, trabalhando de uma forma semelhante, com uma produtividade que é dependente pura e simplesmente da tua capacidade de ler os teus processos e tu não está utilizando programação para poder te dar algum briefing a priori. Isso é possível utilizando análise de sentimentos com Python. Então se abre um mundo de possibilidades quando tu entende do que a programação é capaz. E isso que eu falei aqui eu já postei no nosso Instagram também. E aí eu recebi um outro comentário que é bem interessante, que complementa bastante esse debate. Não é mais fácil terceirizar? Que loucura! E cara, de verdade, isso aqui é uma ótima pergunta, porque tudo que eu falei parece de fato trabalhoso demais. Por que não um advogado só terceirizar para um programador que desenvolva isso para ele? E teoricamente sim, seria mais fácil terceirizar. Só que o problema é que utilizar a programação para resolver problemas, ele funciona quase que de maneira oculta. Eu vou te explicar isso através de uma analogia. Dá uma olhadinha nessa foto aqui. Imagina que tu queira construir um ambiente parecido com esse no teu quintal de casa. Tu concorda que só o fato de olhar essa referência aqui já te torna capaz de buscar por profissionais que executem isso para ti, ou seja, terceirizar esse serviço, sem a necessidade que tu aprenda a desenvolver cada uma dessas coisas? Eu posso ir atrás de um profissional que saiba instalar para mim um pergolado, um jardineiro, alguém que possa fazer a hidráulica para mim dos chuveiros ali do lado,
talvez algum pedreiro para poder fazer os degraus e colocar o piso. Isso aqui se trata de um projeto externo, ele é visível aos olhos. E aí, instantaneamente, eu já sei quem eu preciso contratar, o que esperar para poder julgar se é um bom serviço ou não e quanto esse projeto vai me custar. Só que tudo isso aqui não acontece no mundo da programação. Porque quando tu não sabe programar, tu não sabe das possibilidades que a programação te dá. Tu não sabe o que delegar e nem como delegar. A tua mente não vai cogitar atacar os problemas usando Python. Eu vou te dar um exemplo fora do espectro do direito. Essa aqui é a Luísa, ela trabalha na Asimov com a gente desde abril. E antes de entrar na Asimov, ela fazia um doutorado em biologia celular e molecular. E ela pesquisava o impacto de diferentes tipos de tratamentos no combate ao câncer. E uma das técnicas que elas utilizavam consistia em analisar essas imagens aqui, que são células cancerígenas, e elas pintavam as células com uma outra técnica de fluorescência e depois contavam pontinhos vermelhos nos núcleos das células. Esses pontinhos vermelhos indicavam o dano que as células sofriam quando eram submetidas a algum tipo de tratamento diferente. Ou seja, quanto mais pontinhos vermelhos, mais essas células cancerígenas aqui tinham sido atacadas. E, simplificando, mais efetivo tinha sido o tratamento. Só que como que elas faziam para analisar isso? Porque não era uma foto nem duas. Eram milhares de fotos. Em cada foto poderiam existir dezenas de milhares de pontinhos. Tudo era feito na mão. Eles simplesmente faziam desenhos em volta das células e contavam quantos pontinhos apareciam em cada um e registravam isso. E antes da Luísa aprender a programar, ela também contava essas imagens na mão e conseguia mais ou menos analisar 20 fotos por semana. Agora para um pouquinho e pensa comigo. Tu não sabe programar. Como é que tu resolve esse problema? Quem que tu contrataria para poder te ajudar a tornar esse processo mais eficiente? O que tu diria para esse cara? Tu vai contratar um estagiário para contar esses pontinhos mais rápidos para ti? Tu vai contratar alguém para revisar o trabalho do estagiário? Como isso aqui se trata de um canal de programação, talvez tu pense, bom, ele quer que eu responda a programação. Tá, tu entraria no Google e digitaria o quê? Contrata um programador que conte pontinhos para mim ou que desenvolva um sistema que conte pontinhos para mim. Esse sistema vai ser baseado em que tecnologia? Quanto tu acha que é um valor justo por esse trabalho? 5 mil? 10 mil reais? 100 mil reais? É um projeto que o cara consegue desenvolver sozinho ou precisa de uma equipe? É um trabalho que pode ser desenvolvido em um dia, uma semana, um mês, um ano. Percebe que tu tá no escuro. E eu tô dando algumas dicas ainda. A Luísa aprendeu a programar em Python e atacou esse problema utilizando visão computacional. Existem bibliotecas dentro do Python que fazem esse trabalho para ti, como o OpenCV, Scikit-learn. Tem que estudar um pouco de análise de dados e machine learning. Só que hoje ela é capaz de analisar 400 fotos em mais ou menos 5, 6 minutos. Ela desenvolveu essa solução sozinha. E ela só foi capaz de saber que isso era possível porque ela se dedicou a estudar programação. Ela combinou um conhecimento de biologia celular com outro contrastante, que é aprender a programar. E reparem que ela aprendeu a programar e não se transformou em uma programadora, ela só foi capaz de desempenhar melhor o trabalho dela. É disso que a gente está falando, é de vocês desempenharem melhor o trabalho de vocês, independente de onde vocês trabalhem. Seja advogado, contador, administrador, engenheiro, esse vídeo aqui foi para advogado, mas ele serve para qualquer área. E eu provavelmente vou fazer um desse para cada área, para que vocês tenham exemplos mais claros de como utilizar a programação para ir. Inclusive essa é a ideia da Asimov, é isso que a gente pretende fazer aqui no YouTube, no nosso Instagram e na nossa plataforma. É ensinar ferramentas para que vocês se tornem mais produtivos. Porque assim, ó, eu sei que até tem uma pegada meio inspiracional, mas eu de verdade acredito que quando a gente consegue espalhar ferramentas que tornem todas as profissões mais eficientes, de certa forma vocês, nós, estamos contribuindo com o crescimento da economia como um todo. Porque vocês vão se destacar porque estão sendo únicos no que fazem, a empresa na qual vocês trabalham vai poder se destacar também porque vão ser 2, 3, 5, 10 vezes mais produtivas e a economia como um todo ganha. Então, finalizando, as soluções que vocês são capazes de pensar hoje são apenas combinações das ferramentas que vocês dominam. Quando você só conhece martelo, todos os problemas são prego. Então amplie a sua caixa de ferramentas.